Olá, sejam bem-vindos a mais um Almodincast. Hoje nós vamos falar de um assunto que é envelhecer com clareza. A gente sabe que a população está ficando cada vez mais longínqua, né? Mais velha, mas a gente quer envelhecer com clareza, a gente quer envelhecer melhor. Hoje eu estou aqui com duas médicas incríveis para falar desse assunto, doutora Thaís Freitzinha, ela é geriatra, maravilhosa, né? E ao meu lado tem uma oftalmologista maravilhosa também, que enxerga o olhar, que acompanha, né, todo esse processo de envelhecimento. Então, hoje nós vamos falar de uma forma integral com essas duas médicas. Então, Thaís, seja muito bem-vinda, né, para ajudar a gente a falar um pouquinho hoje, né, de envelhecimento, de envelhecer com clareza e envelhecer muito bem, né? Sim, obrigada, Rose, obrigada a Juliana, né, pelo convite. Estou muito grata em estar aqui hoje. E é um tema que só cresce, né? A população está envelhecendo e a gente tem realmente que falar sobre isso, sobre esse envelhecer, e nada melhor do que já começar aí com a visão, que é algo que impacta bastante, né, na saúde do idoso. A gente falar de envelhecer, eu estava assistindo esses dias um vídeo do Ferreirinha, e ele estava dizendo a diferença hoje, né? Numa notícia, há um bom tempo atrás, uma senhora de 42, uma idosa de 42 anos foi atropelada e tal. Olha isso, quando antigamente, 42 anos, a gente está começando a vida com uns 40 anos. Hoje uma idosa, a gente pode dizer que tem 60. Exato. Então é muito legal falar desse tema, porque tem mudado muito a realidade, né, Juliana? Sim, a gente quer cada vez mais envelhecer com qualidade de vida, né? Isso é importante. E como é importante, as áreas da medicina como se interligam, o corpo, os olhos, então essa abordagem multidisciplinar é extremamente importante. Para que a gente possa envelhecer bem, né? Então é um privilégio para mim estar conversando com vocês, eu estou sempre aprendendo e isso é muito bom. E eu queria que a doutora Juliana também começasse a falar, e depois a gente vai... tem uma brincadeira que diz assim, da catarata, que quem viver terá. E aí você também, como médica, pode falar essas duas. Tudo no nosso corpo, ele vai envelhecendo, né? Sim. Sim, não tem como a gente fugir. Tem a parte da senescência e da senilidade, né? Então, existe algo que é normal, né, da nossa envelhecer, e tem aquilo que é o patológico, que seria as doenças. Mas todos nós vamos passar por isso, ou pela senescência ou pela senilidade. Não tem como fugir. Não vai ter como fugir. A gente tem como melhorar. E envelhecer com mais qualidade, com certeza. E na sua especialidade, né, Juliana, que também é a catarata, além do glaucoma, mas o glaucoma não é só... Ela também é mais comum em pessoas mais velhas, mas a catarata é aquilo que você falou mesmo, quem viver verá. Até é engraçado que pessoas mais jovens, eu estava gravando esses dias e não sei porque eu entrei nesse assunto com a Amy, assim, mas catarata é uma coisa que todo mundo tem. Falei, graças a Deus, se a gente ficar velho, a gente vai ter, então não pode reclamar de ter catarata, não é? Sim, exatamente. A catarata nada mais é do que o envelhecimento natural de uma lente que a gente tem dentro do olho, que é chamada de cristalino. Assim como vão vindo nossos cabelos brancos, vão vindo a catarata também. Então, esse cristalino que é transparente, com o tempo ele começa a ficar opaco, esbranquiçado, e isso impede a entrada de luz no nosso olho. Então, a pessoa começa a enxergar embaçado, começa a ter perda de visão, começa a ficar incomodada com luz, com o farol dos carros, e isso impacta muito na qualidade de vida da pessoa. É como se fosse assim, como se fosse uma regra, né? A gente vai envelhecendo e a gente vai apresentando problemas de visão. Exatamente. Mas a catarata, graças a Deus, evoluiu muito a nossa tecnologia, e a cirurgia é uma coisa muito tranquila. É claro que não é uma coisa simples, mas tem um prognóstico muito bom, a pessoa volta a enxergar, e muitas vezes eu pego muitas pessoas mais idosas no consultório, com cataratas avançadas, que têm medo danado de operar, mas assim, o que impacta na vida do paciente, a catarata, principalmente com a idade, né, Thaís? A qualidade de vida cai muito. Sim, assim, complementando aí o que a doutora está falando, a gente tem aí a catarata como um fator que é corrigível, né? Como a doutora falou, tem a cirurgia e excelentes resultados, a doutora vai conseguir colocar isso para nós, mas de impacto no idoso a gente tem vários. Com o não enxergar, a gente tem aí quedas, né, que são extremamente complicadas, a gente pode ter óbitos, né, levar a sequelas muito graves essas quedas por não conseguir enxergar bem, né. Além disso, tem a questão de você se afastar das pessoas de casa, você deixar de ter esse convívio porque não está enxergando bem, então você deixa de ler, deixa de assistir uma televisão, deixa de ter essa convivência, e isso é extremamente ruim
também para a parte cognitiva desse idoso, que acaba tendo uma piora cognitiva, já que ele não está tendo essa associação, esse lazer, Isso essa acaba situação. causando uma depressão. Depressão, tristeza, claro. né? Então, o quadro cognitivo, né, o quadro de demência, piora muito quando o nosso idoso aí não está conseguindo enxergar bem. Então, é algo que a gente pode resolver. A internet, ela trouxe muitas coisas boas, mas ela também trouxe muitas coisas, assim, ruins, né? Pessoas que vendem cursos que não existem, que você vai enxergar melhor, exercícios e tal. E a gente ouve muita coisa também assim, né, Juliana? Se você fizer isso, você vai evitar uma catarata. Não tem nada que a gente possa evitar ou que a gente não venha a ter uma catarata. Existe alguma coisa? Na catarata, não. Mas existem algumas ações que podem impactar muito no desenvolvimento de doenças, mesmo de patologias no olho. Por exemplo, uma dieta rica em vitaminas, que pode ajudar contra a doença macular relacionada à idade, controle de pressão arterial, de diabetes, que podem influenciar na retinopatia diabética, na retinopatia hipertensiva, e que são doenças que podem levar à perda de visão progressiva, né, Thaís? Sim, complementando com a doutora está falando aí, essa parte de integralidade, né, de envelhecer, mas pensando no integral, na saúde como um todo, é extremamente importante esse acompanhamento, né, da parte de diabetes, hipertensão, tudo isso realmente vai impactar nessa visão, nessa saúde da visão ocular aí. Tá? A gente não pode adiar, né, a catarata, mas se você tiver um acompanhamento de vitaminas, se você cuidar da sua, né, ter uma boa alimentação, ter uma atividade física, cuidar das suas vitaminas, dos seus minerais, isso vai fazer tanto bem para a parte como um todo. Toda como um todo também, para evitar, como a doutora Juliana falou, dessas doenças relacionadas à idade, né? Sim, com certeza, porque assim como o diabetes, a hipertensão, a catarata também não tem uma data certa para começar. Claro, tem algumas pessoas que têm com 40, 50, 60, 80, então a gente não tem esse marcador. Como que ela vai ativar, né? Eu brinco sempre assim, a gente tem sempre um botão. Né? Se a gente puder apertar esse botão mais para frente possível, com 80 anos, muito melhor. Então, tudo que a gente possa prevenir é o ideal para a gente chegar a essa longevidade. Então, vai vir as vitaminas, vai vir os nutrientes, vai vir não fumar, não beber, né? Alimentação dormir saudável, bem, dormir bem. Então, isso é o que traz aqui a parte da saúde do idoso, dessa saúde complementar integral. Mas, deixa eu ver. Então, assim, tudo isso faz muito bem. Mas como, por exemplo, o cabelo branco. Algumas pessoas têm cabelos brancos com 40 anos, outros com 50, outros com 60. A catarata também, ela varia, também, não varia, Juliana? Tipo assim, Também. por mais que você tenha uma vida legal, tem toda uma genética, tudo assim. Tem gente que tem catarata com 50, já tem que fazer, outros com 60. Sim, outros com 40, com 30, existe sim. E aí, nisso tudo que os hábitos saudáveis ajudam muito. Para ter uma ideia, Rose, falando na parte das patologias, de como é importante realmente esse controle clínico de toda a saúde, na verdade, os pacientes, quando chegam para a gente com retinopatia diabética, é uma das principais causas de cegueira hoje no mundo, a retinopatia diabética. O que perdeu a visão por causa de ser diabético. E para começar a afetar os olhos, são pelo menos 10 anos de um diabetes mal controlado. E para o diabetes parar de fazer efeito nos olhos, são pelo menos 3 anos você ter o diabetes controlado. Então, se você pega isso lá desde o início, com controle adequado glicêmico, você tem uma longevidade aí na saúde dos olhos muito maior. Sim, a gente está falando aqui de idosos, mas esse controle não começa quando a gente está idoso. Começa nos meus pacientes ali com 40 anos, 30, 40 anos. Até a gente brincou esses dias. Eu falei, meu Deus, porque quando chega um idoso, que eu falei, eu preciso levar minha mãe no geriatra, mas um idoso que ele nunca foi, é muito mais difícil você levar. A Joana falou assim, Rose, mas não precisa esperar ficar idoso no geriatra. A gente tem que mudar a nossa percepção de que é importante a gente ir no geriatra para que a gente comece. A gente não brinca assim que o corpo do verão a gente começa a fazer no inverno. É a mesma coisa, né? Então, esse controle que a doutora está colocando ali, que são 10 anos, né, de acompanhamento, antes, né, dessa diabetes, essa diabetes começou ali com o aumento de peso, com essa vida, né, desregrada. Então, controlar lá quando a gente está com 35, 40, 50 anos, esse diabetes, para não chegar aos 60, 70, com todas essas complicações. Então, é extremamente importante que a gente, pensando em longevidade, isso se começa bem mais cedo, né?
Uma outra pergunta, porque tem aquela doença macular Relacionada à idade. Essa tem muito mais a ver com hábitos, porque a catarata a gente sabe, né, quem viver terá. A doença macular também, conforme você vai ficando mais velhinho, ou aí não, depende muito da tua qualidade de vida? Como o próprio nome fala, é doença macular relacionada à idade. Então, realmente tem a ver com a idade. Mas os hábitos saudáveis podem ajudar muito a diminuir a progressão da doença. Sim. Nesse ponto, a gente entra ainda mais na questão de complementações. Para esses meus pacientes, a gente começa complementação de ômega 3, né? O controle de vitaminas como o zinco, são algumas situações. E melhorar também a questão alimentar. Então, a gente vai entrar aí com folhas verdes, né? Essa parte que tem uma nutrição importante, justamente para ajudar nessa parte da degeneração macular. A suplementação, né, como você falou, zinco, ômega 3, a gente hoje fala do resveratrol, eles também são bons para a visão? Sim, com certeza, com certeza. Sim, eu são antioxidantes. Eu achava que fazia para outra parte do corpo, mas para a visão não. Não, pelo contrário. Então a gente pensa aí nos antioxidantes, vitamina A, vitamina E, ômega 3, a parte de zinco. Esses complementos, eles vão super ajudar tanto na parte de controle metabólico, mas também, como a gente está falando aqui, extremamente importante na doença, na degeneração macular, é importantíssimo. Eu percebo de uma situação que afeta muito o idoso, né? Quando ele não pode mais dirigir e ele sempre dirigia e não precisava mais depender de ninguém. E chega uma certa fase que você não tem, né, tanta sua visão aqui dos lados, você começa... Então, isso causa um impacto muito grande quando o idoso, ele, por causa da visão, ele acaba abrindo mão de atividades que ele fazia, né? E que eram tão fáceis de fazer, né? Eu tenho um caso, por exemplo, que a família vendeu o carro dele e proibiu ele de sair sozinho de casa. Por quê? Porque ele já não estava enxergando bem, já não estava ouvindo bem. E aí a pergunta que vem bastante esses tipos de pergunta para mim no Instagram: doutora, até que idade pode dirigir? Que idade que eu posso tirar o carro do meu pai quando ele não está enxergando bem? E essa é a pergunta que a gente sempre faz. Qual é a idade para envelhecer? Qual é a idade que a gente se considera idoso? Não é? Porque não tem. Não tem essa idade, depende muito dessa questão de estar enxergando bem, de estar ouvindo bem, e eu preciso da ajuda da doutora Juliana para poder saber se eu estou enxergando bem ou não. Mas tem muitos idosos que eles têm a consciência e eles param de dirigir porque eles têm essa consciência, ou porque não cuidaram muito bem, ou porque já está numa fase, e isso tem um apelo psicológico muito forte. Sim, com certeza, porque limita ele de fazer as coisas, limita de ir ao bingo, de ir ao mercado, de pagar as contas, coisas que te deixava produtivo, e agora você não é mais. Então, uma simples, parece bobo, só um probleminha na visão, não é. Não vai é, muito além. É muito além. E como é importante, coisas que a Thaís falou, de começar essa prevenção lá atrás. Porque vocês não têm ideia o tanto de pacientes que chegam no consultório, assim, já com 70 anos, com 80 anos, e hoje em dia são pessoas ativas ainda. Que são. Né, que passeiam, que gostam de viajar, mas que aí tem o diabetes totalmente alterado, e que aí você fala assim, poxa, mas como é que eu vou privar essa pessoa, né? Os filhos chegam falando, como é que eu vou privar meu pai agora, no final da idade, de comer um doce? Sim. É difícil, mas tem que escolher. Você vai querer perder sua visão ou você vai querer deixar comer um doce? Então, se você aprender a controlar isso lá atrás, sim, isso fica tão mais fácil. Eu brinco muito com os meus pacientes que eu falo assim, a doutora não é xiita, eu não gosto de dizer não pode, né? Mas eu sempre falo, vamos colocar na balança. Se você quer comer o doce, ok, mas então a gente vai precisar aumentar o remédio. Se você aumentar o remédio, você vai brigar comigo que tem efeito colateral com os outros remédios. Então vamos chegar no meio termo entre a alimentação e a medicação pra gente poder seguir. Sem contar que idoso é teimoso, né? Até eles entenderem isso também, né? Agora eu sei que eu tinha exemplos, é complicado. Uma criança é mais fácil, você dá, você fala assim, você tem que tomar isso aqui e você dá e a pessoa obedece. Agora o idoso ele fica assim, mas por quê? Não, eu não caí, eu não preciso. Então, isso é motivo para outro podcast. Porque eu brinco assim, idoso não é teimoso. É difícil a gente tirar tudo dele e impor situações que ele não estava conseguindo eles têm uma fazer. Sabedoria, né? Parece que você está tirando a sabedoria deles, porque eles vêm com uma sabedoria de vida, né? Sim, com certeza. Agora, eu queria falar de uma outra condição que assusta muita gente, que eu até falei, é mais a catarata, mas não, né, Juliana? O glaucoma. O glaucoma é uma doença silenciosa, traiçoeira,
onde geralmente a gente tem um aumento da pressão dos olhos que vai danificando o nervo óptico, que é o nervo que leva a nossa visão até o cérebro. E é uma das doenças que eu vejo assim que mais impacta na qualidade de vida do paciente, principalmente aí no idoso, porque você vai perdendo a visão de uma forma lenta, progressiva, sem sintoma nenhum e da periferia para o centro. Então ele vai perdendo toda essa visão lateral. E geralmente quando vem parar na nossa mão, a doença já está muito avançada. Então já tem paciente caindo em casa, com problemas de mobilidade, tendo acidentes em casa. Então eu sempre converso muito com a família sobre a questão de mudar móveis de lugar, de não deixar coisas jogadas no chão, bolinha de cachorro, que eu tenho idoso em casa, tem cachorro que adora brincar. Essas bolinhas é o perigo, né, Juliana? Sim, eu tava esses dias falando sobre isso, eu falei assim, não, tem que cuidar com tapetes, tem que cuidar com os móveis, justamente para evitar quedas, porque quedas é o terror da parte da geriatria, é terrível, porque sempre que cai tem algum problema muito mais grave, tá? Tem que pensar por que caiu e o que nós vamos fazer com essa queda depois, tá? Mas eu tava falando sobre isso e falei assim, não, tem que cuidar com os pets, com o gato, com o cachorro. Aí a pessoa olhou e falou assim, mas você vai mandar tirar? Mas ele é tão ótimo pro idoso, o pet. Eu falei, não tô dizendo para tirar, mas eu tenho que dizer que tem que caminhar mais devagar, porque eles enroscam, tropeçam, não só na bolinha, mas no próprio pet, né? Então tem que tomar cuidado, porque é muito importante enxergar bem, enxergar tudo com clareza, mas também tem que tomar cuidado com esses detalhes. E o tal do silêncio, né? O glaucoma ser silencioso. Silencioso. Né? Isso assusta muito. Nesse caso, aí vem para mim os pacientes na minha avaliação geriátrica ampla e a gente vai sempre fazer o quê? A indicação. Quando é que você foi no oftalmologista pela última vez? Ah, faz 2, 3 anos. Quando é que você trocou o óculos pela última vez? Então, isso faz muita diferença. Quando foi a última vez que você esteve ao oftalmologista? E assim, no mínimo a cada 6 meses. Da mesma forma que eu pergunto aos pacientes, quando é que foi a última vez que você viu a sua saúde? No mínimo a cada 6 meses, porque isso a gente vai pegar muito o silencioso aí, é o glaucoma, o silencioso aí, a degeneração. Foi pela minha mãe ter tido descolamento de retina, daí veio fazer com a Juliana e descobriu do glaucoma. E agora ela fica assim em cima. Às vezes eu tenho que trazer ela, porque só da Juliana abraçar ela e falar, sua visão já tá boa, dona Alzira, ela já fica feliz. Então ele também tem que passar por um susto que ela tem nesse descolamento para dar valor e falar assim, não, eu preciso. Então eu acho que a médica que a minha mãe mais vai regular é o neuro dela, que tem e a doutora Juliana. A doutora Juliana é que ela mais vai. Sim, a gente costuma ir naqueles que a gente tem mais medo de ter complicação. De ter complicação. Então a gente falou de catarata, nós falamos de glaucoma. Vamos falar um pouquinho mais da DMRI, que também, então, eu queria que você explicasse mais como que isso afeta, né, psicologicamente, se é tratável, se não é tratável, se é assustadora mesmo. A doença macular relacionada à idade, ela vai causando uma degeneração nas células da retina e da mácula. E ela vai perdendo a visão central. Então, mesmo quem fez cirurgia de catarata, Ju, isso pode ter as duas condições. Pode ter as duas condições. Então, a pessoa perder a visão central é muito difícil, né, Thais? As atividades que ela perde. Sim, se você... O que ela perde? Você vai perder exatamente o foco, a visão, olhar para frente e não enxergar nada. Você mantém a visão lateral, você mantém a profundidade, mas você não enxerga nada que está ali na sua frente, no seu foco inicial. Isso é desesperador. Os pacientes falam assim, eu não consigo ver o rosto da pessoa na minha frente. E a pessoa pode ter catarata, ter operado, ter glaucoma e ter DMRI. Pode ter os 3. E ainda pode ter a retinopatia diabética hipertensiva junto. Os 4. Pode ter os 4, com certeza. Por isso a importância de começar cedo a se cuidar. Então assim, a catarata você pode operar e colocar uma lente. A retinopatia você pode controlar o seu diabetes. Você controlando o seu diabetes, tendo uma consciência, você evita. O glaucoma, claro, se for diagnosticado precocemente e fazer um tratamento bem certinho, você tem um controle do glaucoma, né? Sim, exato. E o DMRI? Você consegue diminuir a progressão da doença. A progressão. Isso, aí entra é mais ou menos parte. como o Alzheimer. Isso, não aí tem a gente vai entrar naquela parte de cuidados. Ela não volta, mas você consegue que ela não vá para frente, que ela fique estagnada. A gente consegue diminuir a progressão.
Não significa que a gente vai conseguir estabilizar ela totalmente. É. A gente consegue que ela estava avançando muito rápido, ela diminua essa progressão. Mas para pegar ela no precoce, para não perder o foco, por exemplo, o que o paciente tem que ter assim, eu quero pegar ela no comecinho, né? Porque você fala que perde o foco, começa a não ver o rosto das pessoas. Isso. É sempre, então, com rotinas, com consultas de rotina. Isso, Consultas de amiga. rotina e prestar muita atenção em alguns sinais também que podem aparecer. Isso que eu queria que você Então, a falasse. pessoa começa, às vezes, a ver algumas linhas tortas, começa a ver no seu campo de visão algumas manchas centrais, o embaçamento da visão, e às vezes não dão a devida importância para isso. Acaba deixando, não, isso vai passar, isso passou. Então, no momento que começarem a surgir esses sintomas, já é importante procurar o oftalmologista. Então, quem cuida de um idoso ou convive com um idoso, que perguntas tem que fazer? Porque muitas vezes o idoso não vai falar porque ele acha que tá já de idade e isso é corriqueiro Sim. dele. Como que a pessoa que convive, cuida, que tem que perguntar? Como tá a sua visão? Como que tem que ser que conduziria para ser legal? Sim, se a gente falar de uma pessoa que está envelhecendo, né, nesse processo de envelhecer, aí você tem essa condição, olha, minha visão não tá boa, eu não tô conseguindo enxergar bem, eu preciso procurar. Quando a gente fala de um idoso que está dependente, aí fica um pouco mais difícil, então a gente vai ter que ver os sinais, então tá tropeçando, não tá conseguindo se encontrar em casa, onde é que deixei, onde é que não consegue enxergar direito, e aí vem a parte de trazer com rotina Mas, as Thaís, consultas. você vai concordar comigo que idoso reclama de tudo. E muitas vezes até sem dar... Eu sei que eu cuidei de um, eu tô cuidando de outro. Então, assim, o idoso... Tem idosos que vão bem com a velhice, Sim. envelhecem muito Sim. bem, sabe que isso é natural. E tem idosos que reclamam de tudo. Então, quando você saber se essa reclamação, ela realmente... Então ela tá correta ou não. Se você não vai sair da oftalmologia, tipo assim, se Sim, cada vez que ele sim. reclamar... Eu entendo, Rose, que tem essa situação, mas algumas reclamações realmente precisam ser avaliadas. Por exemplo, se ela tem um glaucoma e começa a se queixar de dor no olho, não dá para trazer ela daqui uma semana. Não dá para você esperar que vai passar. Pode ser que essa dor no olho seja um aumento da pressão e ela vai perder a visão se você não trouxer ela com rapidez. Não é, Juliana? Isso. Então, se você tem uma situação que é uma pessoa, né, um idoso, que é realmente mais, que quer mais chamar uma atenção, que precisa de uma atenção maior, é uma coisa. Mas se ele começa a se queixar de uma situação ocular que é mais grave, né? Olha, estou com dor, você vê que tem lacrimejamento às vezes, tem vermelhidão, ou não, é dor muito. Não tem jeito de esperar, né? Comportamento também. Tem muitos pacientes que dizem assim, doutor, ele vai colocar café na xícara, ele não consegue mais, ele erra, vai do outro lado, vai para fora, vaza. Então, pequenos comportamentos Isso, a em gente vai casa ter que já dá avaliar para os dar algumas comportamentos. pistas. Às vezes os comportamentos não podem se confundir, porque quem teve descolamento de retina também tem pouca visão. Não confunde esses comportamentos ou são diferentes os comportamentos? Então, não, depende muito, no caso, por exemplo, da sua mãe, é unilateral, né? E a sua mãe, graças a Deus, ela tá enxergando tudo dentro do outro Nossa, olho. fez a catarata do olho, ela tá uma mocinha. Fez a catarata, agora tá enxergando tudo, né? Mas antes da catarata, aí realmente, aí ela tinha realmente, tanto que a gente tava trocando óculos, não tava ajustando, ela tava com muito medo de passar pela cirurgia. Porque a de descolamento de retina foi muito traumática. Sim, e a gente tem que pensar que, na pior das hipóteses, ele vai ter todas essas doenças. Mas a gente vê que não, tem o glaucoma, ou tem a catarata, ou Agora, tem... O DMRI pode ser que não tenham. Ou Sim, não, sim, pode, nem isso todo aí mundo isso tem, tem muito a ver não. com a alimentação também, com os Ajuda cuidados, né? muito, ajuda sim, muito. Sim, como a gente já falou aqui, a parte de antioxidantes, alimentação, a parte de vitaminas, zinco. Creatina é bom também? Que você tem A estudado creatina tanto sempre também, né? ajuda, toda a parte de ganho muscular, de melhoria da longevidade, a gente está falando de creatina. Então, é o queridinho do momento, tomar creatina mesmo que você não faça exercício físico. Se tem... E a gente percebe como tudo está interligado, né? A saúde mental, psicológica, com a visão, é tudo interligado, né? Sim, com certeza. Com certeza. E por isso que é importante algumas vezes. Às vezes eu tenho muitos pacientes que são meus e da Thaís, que a gente compartilha e a gente se liga e fala, olha, esse paciente está assim assado, preciso que você faça isso, aquilo. Sim, Porque algumas realmente vezes, precisa. a Juliana falou, Thaís, olha, eu tô encaminhando um paciente porque ele tem glaucoma e precisa ajustar os remédios porque o outro colega não fez e eu preciso que você ajuste qual medicamento é melhor para esse caso, e a gente vai discutindo pro melhor do paciente, com Por isso certeza. que é bom trabalhar, né? É emotivo.
multidisciplinar, em conjunto, então, sim, né? dá Ela sim. te auxilia, Sim. Sim. né? Seu paciente, ó, tô percebendo que ele tá assim, doutora Juliana, olha pra mim, a Juliana, né? Sim. Tô sentindo que precisa ajustar o remédio, precisa... Sim, às vezes assim, no glaucoma, quando chega na minha mão, muitas vezes está muito avançada a doença. Então, eu pego muitos pacientes bem idosos e já depressivos também, pela falta da visão. E alguns antidepressivos, aliás, a maioria deles, na verdade, acaba prejudicando o glaucoma por terem como efeito colateral aumentar a pressão dos olhos. E aí eu sempre corro para a Thaís, ó, me dá uma ajuda, porque mandei pro colega, o colega deu uma outra medicação que não pode, vai piorar a visão, e a gente vai se complementando. O idoso que não cuida da hipertensão, a gente falou do diabetes, que Sim. tem que ser controlado, porque o diabetes afeta totalmente a visão. A Sim. hipertensão também? Sim. Porque a pressão ocular não tem nada a ver com a pressão do corpo, né? Não, a pressão arterial, na verdade, é um fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma, mas a pressão do olho é uma e a pressão arterial é outra. O idoso pode ter uma pressão arterial ok, Normal. mas a pressão Sim. ocular não, né? Sim, Pode sim, exatamente. pode. Pode ter essa diferença e é o que a maioria das vezes até acontece, né? A pressão está controlada, mas o glaucoma ainda existe, a pressão ocular vai estar alterada e por isso a doutora Juliana precisa intervir, né? O controle da pressão e do diabetes vai entrar nessa parte da retinopatia. Aí sim, ela é extremamente benéfica, esse controle precoce, inclusive, né? Esses dias eu conversei com a doutora Edna num podcast que estava a doutora Edna, a doutora Fabiola Tasca. Vocês oftalmologistas conseguem diagnosticar algumas outras doenças no corpo através do olho, né, Juliana? Várias vezes. Vou fazer exame no fundo do olho do paciente e vejo que tem uma retinopatia hipertensiva, esse paciente não sabia que era hipertenso. Exato. Várias vezes acontece isso. Isso eu ia falar também, Ju, porque o paciente, às vezes, ele não sabe. Eu vou dizer assim, o idoso agora, o nosso 60 anos, é o nosso antigo... Hoje, os 60 anos, é um paciente muito lúcido, muito orientado, muito conectado com tudo, né? Então, ele tá indo fazer os exames, ele tá fazendo os controles, ele tá se cuidando. Agora, aquele idoso 80, 90 anos, às vezes ele nem sabe que ele tinha diabetes, ele nem sabe que ele tinha pressão alta, porque eu nunca senti nada, então eu não fui no médico. Então, ainda tem muito dessa situação. Eu não procurei o médico porque eu não senti nada. E aí você vai ver, a pressão tá lá, 220 por 110. Você vai ver a diabetes, tá lá uma glicada de 10. Você vai ver vitaminas, tá lá no chão, vitamina B12 de 50. Então, quando você pega um idoso, mais idoso, que não tá nessa vibe, né, de vamos cuidar, vamos viver mais, pode ser que ele nem saiba que ele tem isso. E ele acha que aquilo é normal e tá tudo bem. Então, e não é. E quantas vezes vocês salvaram, né, pacientes só através de um exame? Sim, Com verdade, certeza, com certeza. com certeza. E eu ia falar, ia complementar da questão da saúde, de ver outras doenças. Eu tenho pego muitos pacientes com herpes. E o herpes é uma situação que a doutora Juliana pega bastante Bastante, que eu não ocular. sabia, aprendi com elas que tem um paciente seu que quase perdeu, uma pessoa que quase perdeu a visão por ter herpes. Sim, Sim. o herpes ele pode levar um transplante de E córnea. pessoas que dependem, bom, todo Exato. mundo depende da visão, minha nossa Aham. senhora, mas assim, o trabalho, né, a pessoa ativa que Sim. trabalha pode Sim. levar a perder a Como visão. a gente né? trabalha com essa população mais idosa, a imunidade dessa população está menor. E aí, quando eu diminuo a imunidade, além do estressor, dos problemas do dia a dia, enfim, esse herpes, ele aparece. Eu tenho pacientes aí com imunossupressão, tenho os pacientes mais idosos que vem o herpes. E o herpes ocular é trágico. É terrível. É trágico. É difícil Não o que- tratamento, dolorido embaça a demais, visão, né? Não consegue enxergar, perde a visão. Aí vem todo aquele problema que a gente começou falando aqui, que não consegue caminhar, tropeça, perde toda a parte de comunicação, além da dor que é residual. Não é só no momento que o herpes está ativo, a pessoa fica com dor ainda depois de tratar o herpes. E se você tem diabetes ainda, Meu Deus, o é diabético, na verdade, você tem uma diminuição da sensibilidade. O diabetes, ele não sente dor tão fácil às vezes. E aí o herpes atrapalha e ele não destrói sente ainda dor, mais. ele não sente Demora. dor, demora para fazer o que o diabético diagnóstico. tem a dor do infarto, porque mascara, né? Ele nem Mascara. sente que ele tá tendo aquelas dores Exato, fortes, né? retarda Fora a tempo de cicatrização, tratamento. Exato. que é mais difícil. Então, Thaís, a perda visual, ela pode atrapalhar, impactar na cognição e no envelhecimento ativo? sim, como a gente falou aqui, a perda da visão te deixa isolado.
te isola socialmente, te deixa mais restrito à sua casa, sem que você consiga fazer todas as suas atividades de lazer. Você já Pode imaginou? até acelerar um envelhecimento. Uma Sim, pessoa que estaria ali, tá legal, sim. perde a visão, ela... Ó, você gostava de jogar tênis. Vamos colocar assim, ou qualquer outro esporte. E aí, de repente, você não tá enxergando direito. Você já deixa de praticar aquele esporte que você gostava um monte. Aí você deixa de poder sair para ir até o local que você gostaria. Então, só isso já te restringe. E aí vai te deixando mais deprimido, mais isolado, e isso vai propiciando aí um quadro de envelhecimento mais rápido da parte cognitiva, claro. Que afeta, né? Não tem como. Não Eu tem acho como. que a nossa mensagem principal hoje mesmo, Rose, é que assim, dá para você envelhecer de uma forma saudável, com qualidade de vida, desde que você faça prevenção, comece com cedo certeza. a cuidar do seu corpo, do seu organismo, dos seus olhos. Se cuide, né? Se Não se cuide, largue, né? você não- Porque a gente quer viver bem, a gente quer viver mais, mas a gente quer viver bem. Sim. E a gente muitas vezes vai deixando, né? Sim. Tem sim. muitas pessoas que pensam assim, eu vou envelhecer e minha visão vai piorando junto. Não, você pode envelhecer com qualidade de vida, com uma qualidade de visão e enxergando bem também. Claro, com certeza. Você consegue evitar a perda da visão, Juliana? Depende da doença, né? No caso do glaucoma, se você estacionar a doença, fizer os cuidados corretamente. No caso da catarata, quando você opera, você consegue voltar à visão. Na doença macular, você consegue diminuir a progressão. E dependendo da forma da doença macular relacionada à idade, com tratamento, você às vezes até consegue recuperar um pouquinho da visão. Então depende muito da doença de base. Sim, algumas coisas, por Então- exemplo, como o herpes que eu falei, a gente ainda tem a questão de vacinas. Então, tem a vacina para o herpes que a gente pode prevenir de ter uma complicação como essa. Então, eu acho assim que pra mim, o que eu tirei de lições desse nosso bate-papo, que os trabalhos eles têm que ser em conjuntos, que é muito legal, principalmente o Sim. geriatra, né, com oftalmologista, consultar sempre o oftalmologista que está sempre estudando, sempre se atualizando, sempre além, né? Claro, médico todas as também, tecnologias, sempre com as né? tecnologias, como a gente vê aqui, que tem todas as tecnologias existe, tem aqui, né, no Provisão, e que é a prevenção. E se cuidar da sua alimentação, cuida das suas vitaminas, que aí, ok, você vai ter as doenças que são relativas à Sim. sua idade, mas de uma forma mais leve. Né? Sim, fazer o seu controle, né? Quando chega ali para 60 anos ou mais, a gente já tem uma rotina, uma bateria de exames que a gente precisa solicitar, né? A prevenção, inclusive, agora a gente está falando de outubro, né? Falando do câncer de mama, então temos os controles, todas as periodicidades de fazer tudo isso a partir dos 60 anos, além das vacinas, como eu falei, e isso tudo dentro da parte ocular periódico, a cada 6 meses, no mínimo uma vez por ano, tem que passar com o oftalmologista. E estar atualizado, estar, né, com todas essas tecnologias ao nosso favor, conta muito para os nossos pacientes terem o melhor de nós, né? Tá O melhor tudo que a aí gente à pode nossa oferecer. mão. Hoje está tudo muito mais fácil, Sim, né? Sim, bom, eu tô certeza. nos meus 40 e alguma coisa, não tô falar a idade, né? Mas eu já sou paciente da doutora Thaís, Eu geriatra. tenho Então, eu não falei dessa, eu falo dos 50 a mais. Eu sou 50 a mais, eu já também tenho que Tem estar que cuidar consultando. desde cedo. Não, eu sou assim, adepta, vamos melhorar, vamos envelhecer com mais saúde, com mais qualidade e buscando sempre o melhor. O melhor, né? né? Olha, eu falo que eu sempre aprendo, foi um prazer conversar com vocês. Vocês Prazer querem é deixar nosso. mais algum recado? É sempre muito bom. Sair daqui já tem que marcar consulta, né? A gente já sai assim, né? Querendo se cuidar. E realmente, né? Se cuidar, se prevenir faz toda uma diferença, né? Sim. Não, a mensagem é essa, vamos cuidar, vamos fazer a prevenção desde cedo. Agradeço a minha amiga do coração. Muito obrigada Obrigada, pelo Thaís. convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre algo que é o nosso dia a dia e que pode impactar na vida de vocês, né? Na vida de todos que estão ouvindo a gente aí hoje. Nossa, só isso é a nossa mensagem de hoje. Obrigada, Vamos viu? cuidar. Médicas maravilhosas. Obrigada, Obrigada. Assiste, compartilha e fica esse recado. Se você quer viver bem, viver com seus filhos, com seus netos, com qualidade, aproveitando tudo que a vida tem de maravilhoso para nos oferecer, siga os conselhos das meninas aqui, das doutoras, né? Se cuide, se previna. E é isso. E compartilha com quem precisa ouvir aqui o nosso Homodincast de hoje. Exatamente.